Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha sobre frações, especialmente para a galera do sexto ano. Hoje vamos iniciar o estudo das frações, mas antes é importante que você não esqueça de dar o like no vídeo, ok? Se inscrever no canal, apertar o sininho, fazer a propaganda, ok? E é isso aí, para dar aquela força para o Exatas com o Prof. Gilson. Mas enfim, o que são frações? Nós vamos começar com duas coisas básicas que vocês conhecem do dia a dia, né? Uma pizza e um chocolate, né? O que são as frações? As frações são números especiais que foi inventado há muito tempo para representar partes de alguma coisa. Por exemplo, uma pizza tradicional ela vem repartida em 8 pedaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? 8 pedaços. Muito bem, se alguém comer 3 pedaços de pizza, a gente diz que essa pessoa comeu uma fração da pizza. A palavra fração pode ser interpretada como pedaço, como parte, né? Se alguém comeu um pedaço de pizza, comeu uma fração da pizza, né? No meu exemplo aqui, a gente separou 3 pedaços dessa pizza. Então, nós separamos 3 pedaços da pizza inteira, que foi dividida em 8 pedaços. Muito bem, isso aqui chama-se fração. Isso é uma fração. Então, o que é uma fração? É um pedaço de alguma coisa. Nesse caso, um pedaço da pizza. Como é que a gente lê? A gente vai aprender a ler as frações com calma, mas começando aqui com esse exemplo. A gente fala assim, ó, 3 oitavos. 3 oitavos. Fulana comeu 3 oitavos da pizza. Significa que ela comeu 3 pedaços da pizza que estava dividida em 8. Aqui, ó. 1, 2, 3. Ok? Muito bem. Aqui, chocolate. O que está acontecendo no chocolate? Esse nosso chocolate é um tablet grande, vamos supor essa situação. E esse chocolate nós dividimos em 7 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços. Nós pintamos aqui, nós separamos 4 pedaços para representar uma fração que alguém comeu. Então essa pessoa comeu 4 pedaços de 7, ok? Que fração é essa? É a fração 4 sétimos. 4 sétimos, ok? Então, primeiro, toda fração representa um pedaço de alguma coisa que foi dividida em partes iguais, ok? Então, esse número aqui, ó, representa partes iguais, ok? Esse número aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, representa partes iguais. Então, quantas partes iguais o chocolate foi dividido? 7. Quanto foi pego? 4. Que fração é? 4 sétimos. Quantas partes iguais a pizza foi dividida? 8. Quantas partes nós pegamos aqui? 3. 3 oitavos, ok? Então, toda fração é composta por 2 números. Um número que fica em cima, um traço e um número que fica embaixo. O número que fica em cima tem nome. Ele chama-se numerador. Numerador. Na matemática, toda teoria matemática, os números, os numerais, eles vão recebendo nomes especiais, porque a gente vai trabalhar com operações e vai surgir regras de como fazer essas operações. Chama-se algoritmos. Para a gente criar esses algoritmos, é necessário que a gente saiba os nomes de cada componente. Então, quais os nomes dos componentes das frações? O número que está em cima chama-se numerador. O número que está embaixo chama-se denominador. Numerador 3, denominador 8. Quem é o numerador aqui na fração 4 sétimos? Numerador é o 4, denominador é o 7, ok? Continuando aqui, vamos representar essas áreas pintadas dessas figuras em frações.
Então aqui eu tenho um triângulo que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? E eu pintei dois desses 9. Se eu pintei 2 dos 9, que fração isso representa? 2 nonos, ok? Letra B. Quantos pedaços esse quadrado está dividido? Em 4 partes iguais. E está pintado uma. Então eu pintei 1/4. 1/4 dessa figura foi pintada, foi tomada. Então 1/4, 1 de 4, 2 de 9. E essa aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Quantas partes foram pintadas? Foram pintadas 1, 2, 3. 3 de 5. 3/5. Ok? Bora representar aqui numeradores e denominadores, né? Quem é o numerador aqui? 2. E o denominador? 9. Aqui, quem é o denominador? 4. E o numerador? 1. Aqui, quem é o numerador? 3. Quem é o denominador? 5. Ok? Letra D. Nós temos um chocolate dividido ao meio. Nós pegamos 1/2. Né? Então, veja só. Nós pegamos 1 de 2 partes. E agora tem uma coisa nova aí para explicar para vocês. A letra E, nós temos quantas partes foram divididas? Foram divididas em 3. Pegamos 1, ok? Muito bem. Então, como é que a gente lê essa fração aqui? A gente lê assim, ó. 1/2. E essa? 1/3. Muito bem. Como é mesmo o nome do número que está em cima? Em cima é numerador, ok? E embaixo, como se chama isso aqui? Chama-se denominador. Muito bem. Numerador é número que está em cima. Agora, denominador significa aquilo que dá nome. Então, o denominador é que dá o nome à fração, ok? Então aqui, ó, 2 nonos, 1/4, 3/5. Toda fração que o denominador for 2 é chamado de meio, tá? Então a gente fala assim, ó, 1/2, ok? E toda fração que o denominador for 3 é chamado de terços. Então a gente fala 1/3, ok? Se eu pintasse isso aqui, ó, significa que eu peguei 2. Então essa fração seria 2/3. Tá bom? Então quando o denominador for 2 e o ou for 3, a gente chama de meios e terços. Vou dar uns exemplos aqui, né? Ó, 3 meios, ok? Vou dar outro exemplo aqui, ó. 5 meios. Tem uma coisa aqui para a gente repensar, né? Como é que eu posso pegar 3 de 2 ou 5 de 2? Aguarde, a gente vai explicar essa parte ainda, isso é uma fração especial. Estou citando para dar exemplo dos meios, tá bom? E a gente vai ter os terços também, né? Então a gente viu 2/3, a gente pode ver aqui, ó, 3/3. Que fração representa 3/3? Já já a gente vai comentar sobre isso. E, por exemplo, a gente pode ter lá o 7/3, ok? Que é uma fração também que está fora da lógica dessas aqui por enquanto, que pode ser representada com um único desenho, né? Mas enfim, ó, toda vez que eu tiver 2 no denominador, ou 3, a gente vai chamar de meios ou terços. Muito bem, agora, quando os denominadores forem 4, 5, 6, 7, 8, 9, como eles vão se chamar? Se chamarão quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos. Vamos aqui à leitura. É importante que você aprenda a ler as frações corretamente, ok? Então aqui, 1/4, 2/5, 5/6, 3/7, 6/8, 7/9. E só para relembrar, 1/2 e aqui 2/3, né?
É bom lembrar que o número de cima, numerador, denominador, ok? Quem é o numerador aqui? 5. O denominador, 6. Quem é o numerador? 7. O denominador, 9. Aqui, ó. Quem é o denominador? 5. Quem é o numerador? 2. Bora lembrar o que representa, né? Bora lá. 5 sextos. Peguei 5 partes de 6. Então, se eu falar assim, ó. Eu comi 5 cestos de um bolo. Significa que eu peguei aquele bolo, parti em 6 pedaços e peguei 5, ok? Se alguém falar assim, ó, eu pego 1/4 do meu salário e pago o aluguel. O que significa? Que eu vou pegar o meu salário, dividir por 4 e uma parte dessa, 1/4, eu pago o meu aluguel. Se eu falar assim, ó, 2/3 da sala é feito de meninas. Sabe o que significa? Que se eu pegar a sala, dividir a sala em 3 grupos, 2 desses 3 são meninas, ok? Então, se eu falar 1/2, é a mesma coisa que metade. Eu tomei 1/2 de refrigerante. Então, significa que o refrigerante pode ter 2 litros e eu tomei metade. 1/2 significa metade em qualquer situação. Ok, como nós lemos essas frações aqui, né? Eu tenho algo dividido em 10, peguei 1. Tenho algo inteiro que foi dividido em 100 partes, peguei 2. Aqui eu dividi algo em 1000 partes, peguei 5. 10.000 partes, peguei 132. Então, como a gente lê essas frações, tá? Essas partes? Então, ó. Para denominador 10 ou potência de base 10, nós temos aí umas 3 aulas sobre potências esse ano, né? Potência de base 10, o que é uma potência de base 10? Ó, 10 ao quadrado, aqui a base é 10, o expoente é 2. Ó, 10 ao cubo, base 10, expoente 3. Então, quando o denominador for 10 ou for 100, 100 não é 10 ao quadrado? Ou for 1000, que é 10 ao cubo, ou 10.000, e assim por diante. Como a gente faz a leitura dessas frações? Assim, ó, aqui a gente chama de décimo. Então isso aqui representa 1/10, ok? 1/10, tá bom? Então se eu tiver alguma coisa, dividir em 10 pedaços, peguei 1, chama-se 1/10 daquilo que eu peguei, que eu dividi, ok? 2 centésimos, né? Então, 2 centésimos, tá bom? Então, imagina uma coisa que foi dividida em 100 e você pegou 2. Eu vou dar um exemplo do dinheiro, tá? R$1 dividido em 100 partes, pegou 2. Então, a gente pegou 2 centésimos de real, que a gente chama de 2 centavos, ok? E por aí vai. Quer ver um outro exemplo? A gente pegar 1 metro, dividir em 100 pedaços. A gente vai ter lá, cada pedaço vai se chamar centésimo de metro, ou centímetro, né? Então, se aqui fosse metro, 2 centésimos seriam 2 centímetros, tá bom? Mas a gente está viajando muito, bora voltar. Ó, 1/10, 2 centésimos, ok? Quando for 1000, então 5 milésimos. 5 milésimos. Ok? E aqui, que algo foi dividido em 10.000, né? A gente pode falar assim, ó, 132, e aqui vai ler como? Vou ensinar. A gente vai ler assim, ó, décimos de milésimos. Ó, 132 décimos de milésimos. É assim que a gente fala. A gente fala 132 décimos de milésimos. E, finalmente, como fazemos a leitura para denominadores maiores que 10, que não seja potência de base 10, nós usamos avos, a palavra avos, ok? Então, por exemplo,
1/12. É assim que a gente fala, 1/12, ok? Então eu peguei 1/12 lá da caixa de ovos. Então a caixa tem 12, eu peguei 1/12. Não tem nada a ver com ovos, é só uma coincidência do exemplo, ok? Ó, 3/21. Então eu peguei uma caixa de bola de gude, lá dentro tinha 21 bolas de gude. Eu peguei 3, então eu peguei 3/21. Ok? Ó, 11/105. Tá bom? É só para você aprender a ler frações. Então, até o número 9, a gente fala como se fossem os números ordinários lá, né? Então, se for 2, né, a gente fala meio. Se o denominador for 3, a gente fala terços. E se for 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente vai falando, né? Quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos. Agora, se for 10, décimos, 100, centésimos, 1000, milésimos, ok? Agora, se for fora desse padrão que eu acabei de falar, então a gente vai acrescentar o avos. Então, que fração é essa? 1/12, 3/21, 11/105, 7/64, ok? Agora assiste a aula várias vezes para você entender esse começo do estudo das frações e a gente vai aprender a operacionalizar com as frações também. Não esquece de dar o like no vídeo, não esquece de divulgar o canal, se inscrever no canal Exatas com Prof. Gilson. Nós.